vamos fazer o seguinte, então. Eu vou falar sobre a Erika Hilton sem reagir a Erika Hilton. Tem certeza? Você não quer ir pra outras matérias enquanto a gente resolve isso? Não, vamos falar dela e aí você vai tentando resolver enquanto isso e, enfim, deixa a câmera em mim que eu vou falar dela. Gente, a Erika Hilton, recentemente, eu não sei quem me segue, quem não me segue ainda, segue lá no Instagram, Ana Ering, em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, enfim, todos. O que acontece? Recentemente, ela apareceu, porque ela teve uma grande visibilidade, por quê? Porque ela foi eleita presidente da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. E isso gerou uma revolta em grande parte do público, principalmente do público feminino, por ela ser uma mulher trans. Inclusive, me incluo nesse público que está revoltado, porque eu, de fato, não acredito que uma pessoa trans possa presidir a Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a Comissão da Mulher, ela, além, claro, de propor políticas públicas, de discutir assuntos pertinentes ao universo feminino, e ela ter sido criada com o objetivo de proteger as mulheres por conta da vulnerabilidade sexual das mulheres, eu acho que a pessoa que deve presidir a comissão, ela não pode ser uma pessoa misógina. E, em minha opinião, a Erika Hilton é sim uma pessoa misógina. Por que eu acho isso? A primeira atitude dela, quando ela foi eleita presidente da comissão, foi fazer um super textão no Twitter, falando que quem discordava dela eram mulheres imbecis. E ela fez questão de evidenciar o cis, ou seja, fazendo uma clara alusão aí às mulheres cis, que eles gostam, né, de colocar um sufixo em mulher cis, mas para que nós mulheres somos apenas mulheres e ponto, acabou, não tem mulher biológica, não tem mulher cis, é mulher. Nós somos mulheres, ela é mulher trans, ok? Que fique isso claro. Então, e ela fez o que mais? Nesse mesmo tweet, ela falou assim que essas mulheres imbecis, na opinião dela, poderiam latir à vontade. Ou seja, chamando nós mulheres também de cadelas. Então, a presidente que a gente tem hoje na Comissão da Mulher, que vai discutir políticas públicas para o público feminino, é uma pessoa que chama mulheres que discordam dela de imbecis e de cadelas. Segundo ponto, na primeira sessão que ela presidiu na Comissão da Mulher, ela fez ali, enfim, fez as discussões que ela tinha que fazer e quando uma deputada que estava lá discordou dela e foi argumentar alguma coisa, ela simplesmente fechou o microfone da deputada, levantou e saiu. Eu não sei vocês, imagino que o público dessa live seja majoritariamente masculino, mas assim, me parece que essa não é a postura de uma pessoa que vai ouvir as mulheres. Que vai ouvir realmente, de fato, quais são as necessidades daquele tipo de comissão. A Comissão da Mulher, ela serve também para fiscalizar se o que o governo federal está fazendo em prol das mulheres está sendo realizado, de fato, da forma que deveria ser feito. E assim, gente, como que uma pessoa, vamos lá, número 1, não é mulher biológica. Número 2, xinga mulheres de imbecis. Número 3, xinga mulheres de cadelas. Número 4, levanta quando uma mulher discorda dela e tá falando. Vai defender e fiscalizar políticas públicas voltadas pro público feminino. Entendeu? E tem mulher, principalmente de esquerda, aplaudindo, achando o máximo. Cara, isso não é o máximo. Entendeu? É uma pessoa, ela é um ser humano, como diz o Renan Santos. O ser humano, Erika Hilton, nunca passou por um período menstrual na vida dela. O ser humano, Erika Hilton, nunca teve uma cólica. O ser humano, Erika Hilton, ela não sabe como lidar com as ondulações de humor que uma mulher tem durante um mês todo. E eu tô aqui com a Heloísa e ela sabe, nós estamos em 2 mulheres aqui hoje. E não, ironicamente, com 2 mulheres no Dia da Mentira, olha só. Eu acho que estão tentando passar um recado pra gente, então, né? Eu acho que a gente vai vou entender esse recadinho que eles deixaram. Não tô entendendo, mas enfim. Então, assim, como que essa pessoa vai discutir assuntos que ela não tem a menor ideia de como funcionam? Entendeu? E assim, ainda se fosse uma pessoa que, gente, olha, fui aqui eleita e tal, mas você vê que ela tem um histórico de ouvir... Cara, qual que é o maior problema que a gente tem hoje? Vamos pensar assim, eu vou excluir aqui
por um momento, o público feminino, o masculino, correndo o risco de soar um pouco feminista, mesmo não sendo. Mas assim, vamos pensar nas dificuldades que as mulheres têm hoje. A gente sai na rua, a gente anda na rua, a gente tem medo do quê? De ser assaltada, de ser sequestrada, de ser estuprada, de ser... Enfim, todas essas coisas. Sabe o que aconteceu? Recentemente, o Kim Kataguiri, nosso deputado da missão, protocolou 2 projetos. O primeiro projeto, aumento de pena para crimes hediondos, incluindo estupro de vulnerável e feminicídio. A Erika Hilton votou contra. Junto com toda a bancada do PSOL. Aí você pensa assim, não, mas às vezes foi um equívoco. Aí tivemos outro projeto, aumento de pena para quem comete furto, roubo e receptação. A Erika Hilton e toda a bancada do PSOL votou contra. Então, assim, como que essa mulher ignora os principais problemas que as mulheres sofrem hoje em dia, que é justamente a violência, a falta de segurança pública, e fala que vai lá numa comissão da mulher lutar pela mulher? Você vai lutar pelo quê aí, Erika Hilton? A verdade, posso te falar a verdade? A verdade é que você quis assumir essa cadeira, você quis sentar nessa cadeira para você provar para si e para as demais deputadas ali presentes que você se acha mais mulher do que todas elas juntas, mesmo não tendo nascido mulher. Você, mais uma vez, está mostrando que é o quê? É uma pessoa não nascida mulher, uma pessoa nascida do sexo masculino, posteriormente passou pela transição, então uma pessoa trans que quer ocupar o espaço das mulheres de verdade. E não só ocupar o espaço, mas se colocar numa posição de liderança sobre essas mulheres. Se colocar numa posição de superioridade, do tipo, olha, vocês vão ter que me engolir. Olha só como eu sou tão mulher, tão mais mulher que vocês, que eu sou presidente da comissão da mulher. E ai de você, se você for uma deputada mulher e quiser discordar de mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou desligar o microfone, porque eu tenho poder pra isso, porque eu sou a presidente da comissão. Entendeu? E não vou negar que, claro, vou colocar aqui a nossa meia-culpa de que, de fato, a direita negligenciou durante muito tempo o discurso, as necessidades das mulheres. Por quê? Porque o feminismo tomou tanto conta disso daí que qualquer coisa que você fala a respeito de direito das mulheres se torna uma pauta feminista e não deveria ser. Não deveria ser. Eu mesmo, durante muito tempo, caí nesse discurso. Por quê? Porque antes de eu realmente conseguir me identificar com o meu posicionamento político, encontrar de fato aonde eu pertencia, eu ficava presa nessa dualidade do, puta, eu não me encaixo, beleza, eu acho que sim, as mulheres têm que ter o direito de falar, o direito de votar, o direito de se posicionar, não apenas por ser mulheres, mas por serem seres humanos. Eu sou um ser humano e eu quero exercer o meu direito. Ponto. E o discurso feminista, a gente sabe que não é bem assim. O discurso feminista é um discurso, pelo menos hoje em dia, totalmente deturpado, no sentido de que as mulheres têm que ter mais. As mulheres têm que ser mais protegidas, as mulheres têm que ser mais ouvidas, as mulheres têm que ser mais... homem é um lixo, homem... E não tem que ser assim. Todas as pessoas devem ser ouvidas. Então, durante muito tempo, eu fiquei presa nesse limbo do, puta, eu não sou essa feminista radical que acha que homem é um lixo e que homem deve ser, deve calar a boca porque homem é tudo uma merda, mulher que é inteligente, mulher que é legal. Sabe? Cabelo azul, pelo no sovaco. Nunca me identifiquei com esse lado. Mas também não me identificava com o lado da direita, que durante muito tempo a direita e o bolsonarismo foi... visto como uma coisa única, de aquela mulher conservadora brasileira que abaixa a cabeça para o marido, que faz bolo quando ele chega em casa, não vou trabalhar, vou apenas ficar na minha casa parindo filhos para perpetuar a espécie obedecendo ao meu homem. Não me identificava com isso também. E aí, beleza, foi aí que eu conheci o MBL, e o MBL me propiciou fazer o quê? Falar sobre o que eu acredito, por eu ser uma pessoa com capacidade para falar o que eu acredito. Não por eu ser mulher, que é o que de fato acontece muitas vezes em ambos os lados. Então, essa é a parte muito interessante. Então, assim, a gente, durante muito tempo, como direita, digo no geral, negligenciamos essa pauta, nós negligenciamos essa pauta, e essa pauta caiu no colo de pessoas da esquerda. Consequentemente, hoje nós temos uma mulher não biológica na comissão da mulher.
E, paralelamente a isso, a gente vê todo isso aconteceu aí nas últimas semanas, a Erika Hilton assumindo essa comissão, a gente vê o pessoal tentando passar uma lei da misoginia. Uma lei da misoginia travestida, e eu adoro usar essa palavra para esse momento, mas uma lei da misoginia travestida de uma bondade com as mulheres. Então, gente, olha só, a partir de agora, falar mal de mulher, você ofender mulher, vai ser crime. E você vai preso de 2 a 5 anos. Mas não é só crime, é um crime equiparado ao racismo, que é um crime inafiançável, que é um crime imprescritível, e que é um crime no qual eles não descrevem exatamente o que se trata a misoginia. Então, é uma lei ampla, que ela pode ser interpretada de qualquer forma. Eu até mandei um vídeo, mas acho que a gente não vai conseguir ouvir, né? Na verdade, o Riso da disse Soraya? que você sabe resolver esse problema. Eu sei. O Riso me mandou. O Riso disse, ó, a Ana sabe resolver. Riso, eu não sei. Como é que eu sei resolver isso? Vou comentar com ele que você não sabe. Ah, ele mandou um áudio. Então, vai continuando. A gente Tá, tem... Eu vê trouxe aí uma se ele matéria sabe, aqui, porque ó. sempre que acontece isso daí eu peço pra ele resolver. Eu não sei resolver nada, olha Eu aí, tá trouxe vendo? uma matéria aqui bem legal, ó. Vou colocar na tela pra você reagir. Tá. Deixa eu ver. Erika Hilton diz que nomeação para a Comissão da Mulher foi contaminada por discursos odiosos. Questionada sobre o tema, Silvia Bravanel, herdeira do SBT e pré-candidata a deputada federal. Isso aqui é outra coisa que, pelo amor Nossa, de ela é Deus, né? pré-candidata? Eu não sabia disso. Ela é pré-candidata a deputada federal, pois é. Meu Deus. Alegou que críticas do apresentador Ratinho foram normais. Desce aí. Cadê? A deputada federal Erika Hilton afirmou nesta segunda-feira que as críticas sofridas por ela devido à nomeação como presidente da Comissão da Defesa do Direito das Mulheres foram movidas por uma tentativa de gerar distração, a partir de discursos odiosos, com as reais pautas que necessitam ser debatidas em relação às mulheres, especialmente em meio ao aumento de casos de feminicídio. Pois é, né, Erika Hilton? Porra, não, brincadeira que ela me olha, ela tem coragem de vir a público falar o seguinte: gente, olha só, a gente tem que discutir pautas importantes que falam principalmente a respeito do aumento de feminicídio. Aí sai a porra de um projeto que aumenta a pena pra feminicida, eles votam contra. Então, assim, cadê a coerência no posicionamento? Tipo, beleza, gente, olha só, nossa, estão matando muito as mulheres, o que a gente pode fazer? Aí vem a gente e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a pena pra quem mata a mulher? Ah, não, vamos votar contra. Gente, puta que pariu, né? Puta que pariu. Vamos lá. Uma das principais críticas foram feitas pelo apresentador de televisão Ratinho durante seu programa no SBT, que questionou a legitimidade da parlamentar para o cargo. A empresária Silvia Bravanel, filha de Silvio Santos, fundador da emissora e pré-candidata a deputada federal, meu Deus, afirmou em entrevista divulgada nesta terça-feira pelo portal Metrópole ser considerado normal o posicionamento de Ratinho contra a Erika Hilton. E assim, gente, vamos lá. Eu não gosto do Ratinho, tá? Não gosto, não tenho nenhum apreço por ele. Mas assim, eu não achei nem um pouco excessivo o discurso dele. Ele ainda falou, pô, com todo respeito, eu respeito aí a Erika Hilton, eu respeito pessoas as trans, assim como eu respeito, assim como todo mundo respeita as pessoas trans. Mas, pô, vocês precisam ocupar os nossos lugares? Vocês não podem conquistar os lugares de vocês? É que assim, se fosse o contrário, uma mulher cis na comissão das mulheres trans. Pois é. Jamais. Se a gente tivesse uma comissão das mulheres trans ou das pessoas trans no parlamento e uma pessoa cis ocupasse essa comissão, esse povo ia fazer um alarde tão grande, esse povo ia fazer um escândalo tão grande, que, porque lugar de fala. É engraçado que um tempo atrás, não muito, eles vinham com aquela ideia de, olha só, sem útero, sem opinião. Exatamente. Mas aparentemente, pra ser presidente da comissão da mulher, não precisa ter útero, né? Exatamente. Pra você discutir sobre aborto, você precisa ter útero. Agora, pra você ser presidente da comissão da mulher, que vai tratar, inclusive, de assuntos sobre aborto, violência obstétrica, aí você não precisa. Aí, beleza, aí pode ser a Erika Hilton. Vamos falar sobre parto. Olha, pois é, pra mim, nada mais é do que, de fato, aquilo que eu falei pra vocês antes, que é o quê? O modo da Erika Hilton mostrar assim, tipo, eu sou mulher sim, inclusive sou mais mulher que vocês, porque eu estou, inclusive, presidindo a comissão da mulher. E vocês, mulheres, vão fazer o quê? Nada. Sabe o que vocês vão fazer? Nada. Por quê? Porque mulher não se interessa por política, porra. Gente, sério, a gente tá aí num momento crucial. Inclusive, vou aproveitar para dar esse recado agora. Você, mulher, que tá aqui nessa live,
a gente não vai conseguir fazer a nossa voz ser ouvida ficando em casa e absorvendo opiniões alheias. A gente precisa entrar no jogo. A política, ela é majoritariamente masculina, a gente sabe disso. Assim como, sei lá, professor de primeiro grau ali de creche é majoritariamente feminino. Mas assim, a gente deixou essa pauta negligenciada por tanto tempo que ela caiu na mão da esquerda. E agora a gente tem uma pessoa trans, uma mulher trans na presidência. A missão, o partido Missão, precisa de candidatas. Precisa de candidatas. Ai, mas Ana, eu não me sinto capaz, eu não acho que eu tenho... Cara, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Uma hora vai dar certo, você não vai estar desamparada, você não vai estar aqui sozinha. Entendeu? É só você olhar os vídeos no começo do MBL, eu assisti muito isso. O cara falou aqui, ó, Mendes, não fala isso, Ana, mulher só vota na esquerda. Não é verdade. Não é verdade. Sabe por quê? Porque qual que é o problema? Mulher se interessa pouco por política. E o discurso da esquerda, principalmente o discurso raso da esquerda, ele seduz o público feminino. Porque ele meio que fala pra você assim, olha só, a direita, ela não quer te ouvir. A direita, ela quer que você seja uma mulher submissa ao seu marido. Agora aqui na esquerda não, aqui você pode ser uma mulher empoderada, aqui você pode... Gente, isso é balela, isso é mentira. As poucas mulheres que se interessam por política acabam indo pra esquerda justamente por discursos rasos como esse. Entendeu? Discursos rasos. Vocês querem mais mulheres fortes do que, por exemplo, Amanda Vettorazzo? Pô, Amanda Vettorazzo, só vocês verem os vídeos de campanha dela, da última campanha de vereadora. Ela apanhou, ela foi sequestrada, ela foi maltratada, ela foi perseguida, ela foi ameaçada de morte, invadiram a casa dela, fizeram 1 milhão de... E ela tá lá lutando contra o crime organizado. Entendeu? Isso é uma mulher forte. Isso é uma mulher empoderada de verdade. Não aquele bando de filha da puta que fica na frente de invasão, pedindo pix pra poder sustentar esse povo que fica invadindo casa dos outros. Entendeu? É só você mulher, sair um pouquinho do superficial e manda esse corte pra tuas amigas, pra tua avó, pra tua tia, pra tuas colegas de sala e fala isso pra elas. Fala assim, ó, você que se sente uma mulher forte de verdade, vai estudar o que você tá defendendo. Vai estudar o que você tá perpetuando aí todos os dias. Porque a maioria das mulheres compra esse discurso raso e usa isso como... Que é o que a gente tava falando agora do Lula. Pra você ver como tudo se conecta. Sim. Ah, é o pacote da bondade. Ai, olha como eu sou boazinha, eu me preocupo muito com as pessoas. Ah, não, porque se eu tenho empatia, se eu gosto de pobre, então eu sou de esquerda. Não, caralho. O problema é que, assim, eu tô falando muito palavrão nessa live, né? Não pode falar palavrão. A galera tá falando aqui muito palavrão. Desculpa, gente. Ana, é que eu vou só fazer um parêntese aqui. É que eu sou uma pessoa que eu sempre falei palavrão desde pequena. Então é muito difícil tirar isso do meu vocabulário, mas eu tô tentando. E aí, principalmente quando eu fico nervosa, exaltada, isso sai mais natural. Porque, enfim. Mas eu vou tentar me controlar. Mas, assim... estudem um pouquinho sobre o que vocês estão falando. Eu vejo, por exemplo, muitas colegas, muitas amigas, e isso eu tô falando do superficial, tá? Isso eu tô falando do superficial. Vamos pegar as mulheres que são mais consumistas. Digo por mim, porque eu particularmente sou uma mulher que eu adoro comprar roupa, eu adoro comprar coisas aleatórias pra minha casa, eu adoro comprar enfeite, eu adoro comprar roupa de cama, eu adoro comprar... Tudo isso, gente, é poder que o trabalho te dá. A força de trabalho te dá. Você trabalhar pra ganhar mais dinheiro, pra poder... Entendeu? Se você estudar um pouquinho sobre a esquerda, você vai ver que você não vai ter isso lá. Entendeu? O discurso é muito lindo, uma puta utopia. Mas assim, a maioria das pessoas já acordou pra que o discurso da esquerda é uma utopia há muito tempo. As únicas pessoas que ainda estão nessa de, empatia, coitado das pessoas, são as mulheres. Então assim, gente, pesquisa. Estudem. Não comprem discursos prontos na internet. Não comprem discursos prontos na internet. Não fique olhando economistinha de TikTok lá com vídeo do Karl Marx atrás e iPhone 17 Pro Max gravando aqui na tua frente. Exatamente. Entendeu? Achando que você é comunista. Você não é. Você não é. Entendeu? Você não é. E você ser uma mulher de direita não significa você ser uma mulher conservadora igual uma Cíntia Chagas da vida.
Entendeu? Que nem é tão conservador assim, né? Não, mas é aquela imagem, sabe? Aquela imagem de caricatura. A mulher certinha, a mulher elegante, a mulher... Eu não tô aqui, porra, com vocês falando um monte de palavrão e sendo policiado. Tô falando mais palavrão do que o coitado do Renan, que tá mais policiado aqui também. Mas assim, eu fico revoltada porque eu tenho um monte de colegas inteligentes, de pessoas que estudaram comigo, que são inteligentes, que ainda caem nessas falácias, gente. E isso é... Porque assim, normalmente... Sejamos justas, Heloísa, você sabe disso. Sim. A mulher, normalmente, ela enxerga um pouco mais à frente que o homem. Sim. Como que a gente tá atrás nisso? Que é o básico. Exatamente. Que é o básico. Como que o nosso público, principalmente aqui no MBL, como que o nosso público é majoritariamente masculino, se aqui é onde a gente realmente encontra a liberdade pra defender o que a gente acredita, sem ficar usando o discurso feminista? Entendeu? Porque a gente pensa assim, ó, muita gente vem falar das porcentagens, né? Tipo, porque agora, por exemplo, eu falei, gente, se filiem no partido, busquem atuar na política, não por ser mulher, mas por ser uma voz forte, por ser uma pessoa a ser ouvida. Exatamente. Entendeu? Já que a gente precisa, e de fato, e isso é um fato, a gente precisa de 30% de candidatas femininas, que a gente tenha as melhores. Que a gente tenha as melhores. Porque de porcaria, de mulher porcaria na política, a gente tem um monte. A gente tem um monte. As melhores, as boas de verdade, a gente não tem. Por quê? Porque elas, primeiro, ou elas compram esse discurso raso e ficam lá na superficialidade, ou elas nem se interessam mais, porque fica nesse negócio de, Lula e Bolsonaro, que preguiça, que não sei o quê. Gente... Isso me revolta, tá? Isso é um negócio que me tira do sério. Mas enfim. Fala aqui da Erika Hilton, ó. Vamos ver. As pessoas têm que entender que a mulher moderna, ela não menstrua, ela não gesta e ela pode sim ter pênis. Ó, mais uma Light Plus. Bem-vindo, Douglas. Bem-vindo, Douglas, meu querido. Gente, vamos lá. Isso pra mim é a total esculhambação do que é a mulher. Do que é a mulher. Sério, eu fico completamente revoltada. Revoltada porque assim, beleza, a mulher do século XXI, a mulher agora de 2026 da atualidade pode ter pênis. Pode o caralho que pode. Aonde que pode? Aonde? Perguntaram, mulher pode ser dotada? Não, é foda. Mas assim, ó. Gente, juro, eles estão querendo simplesmente deturpar e desmoralizar tudo aquilo que é inerente do sexo feminino. O sexo feminino, o sexo masculino são completamente diferentes. E cada um tem as suas fortalezas e as suas fragilidades. E tá tudo bem. Mas assim, o sexo feminino é o sexo feminino. E ele tem as suas características. Genitálias femininas, hormônios femininos e etc. E o sexo masculino tem as suas características masculinas, genitálias masculinas, etc. Entendeu? Você não adota um gato e fala pra ele que, não sei qual é o sexo dele. Mas ele tem um pênis. Mas eu não sei, ele não escolheu ainda o que... Por que isso vale pro gênero de um ser humano? Entendeu? Aparentemente a gente foi abençoado com o dom do pensar e a gente tá usando isso da pior forma possível. Porque assim, não tem como uma presidente de uma comissão da mulher chegar e falar que, não, gente, atenção, mulheres agora em 2026 podem ter pênis. Você pode, de plástico na tua casa. Não no meio das tuas pernas. Porra. Não, e o pior é que assim, se eu não me engano, acho que ainda tá fixado no Instagram dela, tá? Em 2022, quando ela se candidatou, o slogan dela era vai ter travesti sim, não sei aonde, na Câmara. Então assim, pra se candidatar você é travesti, agora você quer ser tratada como mulher. O que eu vejo muito nesse discurso é o quê? Eles querem roubar o termo mulher pra si. Então assim, tudo é mulher. Menos quem é mulher biológica. Quem é mulher biológica aí é pessoas que gestam. Exatamente. Pessoas que gestam. Pessoas que Exatamente. Tem esse áudio aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a chamar... Eu vou parar de chamar homens. Vou parar de chamar homens de homens. E vou começar a chamar os homens de, sei lá, pessoas com próstata. Por quê? Porque e se as pessoas trans masculinas, e se os homens trans se sentirem ofendidos? Ué, ele pode ser uma mulher e ter próstata. E aí? Exatamente. A gente tem que aprender, gente, sério, que, claro, existe a regra.
o feminino e o masculino. Existe a regra, feminino e masculino, ok? Ah, mas tem a pessoa que tem o cromossomo XXY e aí ela manifesta. Beleza, essa é a exceção. Ah, mas tem a pessoa que nasceu... Beleza, é a exceção. A gente tem que fazer as coisas voltada para a regra. As pessoas que são exceção, elas têm sim de ser respeitadas. Elas têm sim de ser ouvidas, mas elas não têm de ser tratadas como regra. A regra é regra em todo o universo, tá? Universo animal, todo o universo é regra. E as exceções a gente trata como elas são exceções, entendeu? Elas não devem ser excluídas da sociedade, elas só devem ser tratadas como elas são, exceções, mas não como regra. Você quer falar sobre mulheres ruins da política? Ah,